Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Hoje eu vou falar meio fraquinho porque a voz está meio rachada. Vamos fazer uma oração para nós começarmos a aula de hoje? Senhor Deus, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por podermos reunir mais uma vez como igreja. E agora, Senhor, unidos num só coração, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã, tanto agora, nesse momento do estudo bíblico, como também logo mais no culto geral, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, porque nós não sabemos te adorar como convém e precisamos ser guiados, pastoreados pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos dê também compreensão, abra os olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor diz à igreja. E também, Pai, que sejamos assim edificados para uma transformação de vida e assim, de fato, por fim, vivamos para a Tua glória. É isso que nós desejamos neste mundo, viver para glorificar o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós chegamos então nessa quinta parte, né, que estamos avançando nesses 4 temas unificadores, né? Então chegamos na parte da redenção. Vamos entrar no tema redenção, né? E dentro dessa primeira aula, a gente vai fazer mais ou menos uma explanação geral, mas eu já vou mostrar realmente o ponto, né, do clímax, que é a encarnação, a vinda de Deus, não é, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, e para nos redimir, né? Vou mostrar um pouco disso. Bem, antes vamos fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos desde o início desse curso dos 4 temas, né? Dentro dos 4 temas, nós vimos as 4 etapas da imagem de Deus no homem e vimos em qual delas nós estamos agora. Nós estamos na imagem redimida, né? Então são 4 etapas, como são também 4 temas unificadores, né? A imagem original, a imagem como Adão foi criado, depois a imagem desfigurada, que é a queda, entra em ação, a imagem de Deus no homem é desfigurada. Em terceiro lugar, nós temos aqueles que são convertidos a Cristo, os eleitos, eles são transformados à imagem redimida, ainda não aperfeiçoada. A imagem aperfeiçoada é algo escatológico, é algo lá no fim dos tempos, quando o Senhor voltar. Então a gente vai ter uma nova imagem, onde não vai haver mais o pecado presente na vida da gente. Essa é a imagem aperfeiçoada que vai ficar para frente. Estamos aqui, nessa imagem que foi redimida e está sendo redimida, né? Está sendo salva, transformada. Bem, nós vimos que na criação, então, temos a imagem original de Deus no homem. Na queda, a imagem desfigurada. Na redenção, a imagem redimida, não é? E a glorificação, teremos a imagem aperfeiçoada. Também vimos que Deus está restaurando sua imagem em todos os que Ele elegeu para a redenção ou para a salvação, é a mesma coisa, né? Na santificação, ou seja, nesse processo de salvação, que é a santificação, Deus está restaurando as 3 áreas de relacionamentos que todo homem, todo ser humano tem. Nós só temos 3 áreas de relacionamentos. Quais são os relacionamentos do homem com Deus, em primeiro lugar? Vocês se lembram qual é o mandato do relacionamento com Deus? É o mandato espiritual, lembram-se? O mais importante de todos, não é? Deus criou o homem para se relacionar com Ele em primeiro lugar. Então é o mandato espiritual, o relacionamento com Deus. O mandato social é o relacionamento com o seu semelhante, entre nós, como homens, né? E o mandato, deu branco agora, tá vendo? Me ajudem, gente. Cultural. Oh, meu Deus, como é bom ter os irmãos para ajudar a gente, né? Cabeça falha, eu falei para vocês que a cabeça falha. O relacionamento... Oi? Depois dos 30, a cabeça falha. Então, nós temos aí o mandato cultural, é o relacionamento do homem com o meio ambiente, né? Com o ambiente onde ele vive. Muito bem, vamos então fazer uma introdução sobre o tema redenção e vamos olhar para o proto-evangelho como se fosse o protótipo, né? ou seja, a origem
da redenção, né? Lá no começo, lá em Gênesis, seria o embrião, né? Por assim dizer, daquilo que foi prometido por Deus, que aconteceria definitivamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que Deus disse lá em Gênesis 3,15, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou ali nós temos o texto, tá bom? Na versão ARA, nós temos aí, Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, logo após a queda, Deus chama Adão para a responsabilidade como marido, para prestar contas com Deus sobre o que aconteceu. Ele determina, então, toda a situação de Adão, como também de Eva, a partir da queda, da desobediência, mas ele fala para o anjo caído, né? Ou seja, Satanás, que estava ali em forma de serpente, ele diz que ali, naquela conversa que ele tem com a serpente, Deus já profetiza, Deus já manda o recado, papo reto, né? Ele diz que ali a serpente será destruída, o descendente de Eva, um descendente que viria como homem, pisaria a cabeça da serpente e esmagaria a cabeça da serpente, né? Isso significando já a redenção. Esse homem, nascido de mulher, porém Deus também, ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o Evangelho. Então Deus já em Gênesis 3,15, ele já pronuncia a boa nova, né? Pronuncia o Evangelho. Esse texto é o que nós chamamos de proto-evangelho, né? Então ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, entre a tua da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, significando que essa ferida no calcanhar seria justamente a morte, né? A morte, o sofrimento, mas um sofrimento que não causaria morte, né? Justamente porque ele é imortal. O Senhor, nosso Deus, Jesus, ele não seria vencido pela morte, por assim dizer. Como homem, ele foi morto, com certeza, ele morreu. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, então que significa que ele venceu a morte e Satanás, né? Então, logo após a queda dos nossos primeiros pais, e no momento em que Deus anuncia seu juízo sobre eles, o Senhor também anuncia pela primeira vez o Evangelho, né? Que no grego é o Evangelion, ele significa boa mensagem, uma boa notícia, uma boa nova, né? Deus já deu essa boa nova lá no Éden, né? O fato do descendente da mulher ferir a cabeça da serpente indica a vitória do Messias, nascido de mulher, sobre o diabo e toda a sua obra de tentar afastar a raça humana do Criador. Veja, a obra de Satanás não é destruir Deus, porque é impossível, ele sabe que isso não é possível. Porém, ele quer atrapalhar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Ter uma raça que lhe seja, né, um povo peculiar. Ele cria o homem para ser a obra-prima de Deus, por assim dizer, né? E Satanás, ele quer atrapalhar esse projeto de Deus, quer destruir esse plano de Deus, né? Aprisionando os homens, as pessoas, por causa do pecado, né? Então ele quer fazer isso. E o Senhor veio para destruir as obras do diabo, né? Gênesis 3:21 também fala: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, ali já representando a morte substitutiva de alguém ou de algum animal, para que aquela morte daquele animalzinho pudesse ser substituir a penalidade da morte de Adão e Eva. Então, alguém morreu, o sangue foi derramado, para que Adão e Eva pudessem ser revestidos de pele e ainda ter um relacionamento com Deus. Já não como era antes, de forma pura e dentro dos limites do jardim. Já eles foram expulsos, né? Mas eles assim mesmo ainda foram
salvos, por assim dizer, né? Eles foram redimidos pela morte de um animal. Nós não sabemos se é um cordeiro, se é um bezerro, algum animal, mas sabemos que houve a morte, a pele, quando é vestida sobre Adão e sobre Eva, subentendemos então que alguém morreu, algum animal morreu, para que eles pudessem ser revestidos. E isso já preanuncia a redenção em Cristo, né? E esse pagamento da condenação. A vestimenta de peles de um animal também sugere um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, né? O meio que redimiu o homem apontando para Cristo, que seria, ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Com sua morte, ele tira o pecado do mundo, é o Cordeiro perfeito de Deus. Muito bem. Sobre o clímax do plano de Deus. É interessante que a gente fica pensando assim, por que a gente pode chamar de clímax do plano de Deus a redenção? Porque na redenção nós vamos ver todo o projeto de Deus sendo consumado segundo a sua vontade. Ou seja, vamos analisar da seguinte forma, olha lá. A queda não afetou somente a raça humana, mas atingiu todo o cosmos, promovendo o caos. O cosmos é a ordem. E o caos é a desordem. Então, a queda promoveu a desordem em todo o universo. Não foi só na raça humana. Toda a criação foi afetada. Não é? Como diz lá em Romanos 8, 19 a 22, vamos ler aí, diz assim, a ardente expectativa da criação, aqui já falando de toda a criação, em todo o universo, a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, não foi a criação que pecou, não foram os animais que partiram para a desobediência, mas foi aquele que era o governador, não é? Aquele que era o subgerente, o vice-rei, né? da criação, o homem, que deveria sujeitar ou dominar toda a criação. Então, por culpa dele, né, não voluntariamente, não por culpa da criação, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus forem redimidos plenamente, a gente vai entender que haverá a criação será também redimida. Isso é muito interessante quando a gente estuda sobre escatologia, lógico, nós não sabemos. Escatologia, existem alguns dados que a gente pode tirar como certos, porém a maioria não são absolutamente certos. Por exemplo, a gente não sabe se vai haver novos céus e nova terra no sentido dessa situação física que nós podemos ver hoje aqui. Se será mais ou menos assim. Nós sabemos que nós teremos novos corpos, e esses corpos redimidos já não pecarão mais, serão incorruptíveis. Mas haverá uma natureza lá, haverá uma criação em volta de nós. Nós não sabemos direito como é que vai ser isso, mas haverá uma criação. E essa criação vai ser redimida também, por causa da redenção final dos filhos de Deus. Né? Paulo diz então no finzinho aqui, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Essa angústia esperando a redenção plena dos filhos de Deus. Então, olha só, essa queda afetou todo o cosmos, todo o universo. Né? Mas o ponto central de toda a história do universo é Cristo, não a criação. É Cristo, o Redentor, que traz de volta o cosmos e aniquila o caos. Ele traz de volta a ordem. Deus está reorganizando em Cristo todas as coisas, está convergindo nele todas as coisas. O processo ainda não terminou, mas Deus está colocando a situação em ordem. É verdade que quando você olha a olhos nus para uma situação, vamos falar aqui, né, dentro de um país como o nosso, e você vê toda essa injustiça, né, que roda aí nas ruas, né, você fala assim, mas parece que não está dando certo esse plano. Mas nós não sabemos, o projeto de Deus, ele é muito, como diz a palavra, né, os planos de Deus são tão grandes, são infinitamente maiores que os nossos.
e os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Então, hoje você não pode ver isso, mas você verá no tempo de Deus, no fim, vai haver uma restauração de todas as coisas. Nós podemos confiar nisso, porque quem fez a promessa é fiel. Ele disse que faria isso. Então, nós aguardamos essa redenção, né? O caos se tornando cosmos de novo, ou seja, a desordem voltando a uma ordem, e a criação e a queda simplesmente prepararam o momento culminante do projeto divino. É aí que está a beleza da coisa, é aqui que nós vemos o clímax do plano de Deus. Quando as coisas aparentemente estão fora de controle, quando chega tudo, por assim dizer, no fundo do poço, onde você olha com os olhos humanos, e muitos anjos também estão olhando, né, com os olhos angelicais, e estão dizendo assim, não vai dar nada isso aí não. Deus poderosamente vai fazer uma restauração que nunca nós poderíamos imaginar. E nós vamos participar disso, queridos. Nós vamos participar disso, né? Algo tão glorioso. Por isso que tudo, né, quando as grandes batalhas que você vê no passado, a vitória, por exemplo, a vitória de Moisés e do povo de Deus saindo do Egito, a vitória sobre Faraó e seu exército no Mar Vermelho, a travessia, aquelas coisas extraordinárias, né? Coisas assim que só de pensar você dificilmente, uma mente, né, pouco esclarecida na Bíblia, ela creria numa situação daquela, mas você olha para aquelas situações de redenção, né? Coisas extraordinárias, você pode somando aí, através da história bíblica, você quando estuda teologia bíblica, você tem esse processo, né? Ao longo da Bíblia você vê livramentos, como no livro de Juízes, apesar de um povo tão infiel, e Deus ainda opera milagres ali, restaura, de formas assim sobrenaturais, a queda de Jericó e outras coisas mais, você vê grandes vitórias, mas a maior delas nós vamos ver no fim dos tempos. Todas essas vitórias ao longo da história bíblica já prenunciavam a grande vitória, a grande redenção lá no fim. Prenunciam isso, né? Então, e tudo vai glorificar a Cristo Jesus. Ele é o alvo de Deus para ser glorificado. Isso é interessante, porque o próprio Deus é glorificado no Filho. O próprio Espírito Santo, que hoje é o agente que está operando na igreja, né? Nós estamos vivendo a era do Espírito, né? O Filho já veio, cumpriu sua mensagem, está consumada a sua missão. O Filho já veio, cumpriu, quando ele declarou, está consumado. Terminou a obra do Filho. O Pai, na criação, projetou tudo isso e deixou nas mãos do Filho. O Filho executou. E agora a terceira pessoa da Trindade, não seria correto até falar terceira pessoa, como se fosse a menor, né, ou a última, né? Mas uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, está atuando hoje aqui na Terra. É Ele que guia a igreja, Ele é o pastor da igreja, é o Espírito Santo, nós estamos na era do Espírito. Então, o que o Espírito faz? Ele também não se autoglorifica, mas Ele apresenta para nós quem? Cristo. Cristo é o centro, né? Então, nós passamos a contemplar o Redentor. Eu vou passar de forma aqui bastante rápida, mas, por exemplo, abram comigo, se você puder, Efésios capítulo 1. Esse texto de Efésios 1, a partir do versículo 3, ele é muito esclarecedor. Você vê a Trindade, o plano, né, de Deus, tão intrincado, tão maravilhoso, tão acima da compreensão humana, e você vê ali Efésios 1, de 3 a 14, como que Paulo recebeu essa revelação maravilhosa, e ele faz todo o esquema de maneira tão perfeita, que a gente fala assim, nossa, Paulo realmente foi um homem que recebeu grandes revelações de Deus, né? Então você vê nesse plano tão maravilhoso, tão difícil de compreender, intrincado, as três pessoas da Trindade que estão envolvidas na redenção. Por exemplo, se você olhar aí, vejam só, Deus Pai, ali no versículo 3 ao versículo 6, você vê Deus Pai elegendo e predestinando. Olha só o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo já anuncia.
Olha, é o seguinte, não existe mais bênção para você, porque todas as bênçãos que você precisa, você já tem em Cristo Jesus. Você já tem em Cristo Jesus. Ok, aí ele vai falar quais são essas bênçãos que Deus nos deu. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus, aqui é o Deus Pai, nos escolheu nele. Nele em quem? Em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Até o versículo 6, né? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Cristo. O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: Deus Pai nos concedeu a eleição, nós fomos escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de escolher você e eu para sermos filhos de Deus. E isso ele escolheu não porque você nasceu e fez tudo direitinho, ou nasceu de uma família boazinha, justa e tudo certinho, né? Sangue azul, né? Não, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Isso é grande demais, explode a nossa cabeça. Então, quando você foi escolhido, uma vez escolhido, Deus predestinou você, ou Ele deu um destino prévio. Todos os dias da sua vida estão escritos no livro de Deus, antes que qualquer um deles existisse. Onde está escrito isso? Salmo 139. É uma profecia de Davi. Então, todos os seus dias estão contados. O que é que significa isso? Que aquele que escolheu já te salvou e já te glorificou. No coração de Deus, você que é escolhido, não tem jeito de perder a graça, de cair da graça, de escapar de Deus. Porque Ele que já escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade passada, já está com você, com Ele, lá na eternidade futura. Você consegue compreender isso? Nem eu, porque é grande demais. Mas você já está predestinado para ir para a glória. E nada pode impedir isso, porque o Deus soberano está no controle disso. Então o Pai está nesse projeto de redenção, ele entrou, a parte dele foi escolher e predestinar. Aí o Pai também determinou que o Filho deu... O Pai, em sua soberania, escolheu dentre toda a raça humana os que Ele quis para si. Ele não escolheu toda a raça humana. É errado você dizer, todo mundo é filho de Deus. Mentira! Todas as pessoas são criatura de Deus. Mas filhos de Deus só são aqueles que estão em Cristo Jesus, que creram no Filho de Deus. É como João capítulo 1 diz isso. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, isso não é vontade do homem, nem da carne, nem da gente, mas é de Deus. Então, antes do mundo existir, Ele já nos escolheu e traçou o destino deles a fim de que, inevitavelmente, sejam salvos, sejam redimidos. Inevitavelmente. Ok? Em segundo lugar, nós vemos que o Filho executou e viabilizou esse projeto de Deus. Quando Ele consuma todas as coisas na cruz, e Ele grita, tetelestai, está consumado, Ele consumou o plano. Ele executou. Por quê? Porque para o plano funcionar, alguém precisaria morrer para que os filhos fossem lavados do pecado e restaurados à imagem redimida de Deus. Então, o Filho fez isso. Veja do versículo 7 até o 12. Nele, mais uma vez, nele sempre é Jesus, tá? Nele, no amado, por meio dele, em Cristo. Você percebe? Todos os versículos praticamente mencionam Jesus. Né? Então aqui, versículo 7. Nele temos a redenção. Em Jesus temos a redenção. Pelo seu sangue. Quando Jesus derrama o seu sangue, nós fomos redimidos. A redenção foi consumada. Ele pagou o preço pela nossa dívida contra Deus. Ele pagou o preço.
Agora, ele não pagou o preço somente por aqueles que creram nele agora, ou após a crucificação e a sua vinda e encarnação. Não, ele pagou o preço até mesmo pelos crentes do passado, que criam num Messias que ainda viria. Hebreus 11 fala muito sobre esses santos de Deus. Desde Adão, ele vai falar sobre toda aquela genealogia, chega a Noé, e aí vai. Toda essa a raça eleita, né? Toda a aliança que Deus foi renovando, né? Ao longo da história bíblica, chegando até Jesus, e depois de Jesus, os crentes do Novo Testamento, todos eles foram redimidos em uma única obra redentora. Não foram aqueles cordeiros e animais mortos no tabernáculo que salvaram aquelas pessoas. Aquilo pronunciava assim: quando um crente do passado, lá do Velho Testamento, tinha o arrependimento do seu pecado, pegava um cordeiro e levava para o sacerdote sacrificar, ele impunha as mãos sobre aquele cordeiro, confessava o seu pecado, e é como se ele dissesse assim: é eu que deveria morrer no lugar dele, mas eu creio que alguém vai morrer no meu lugar. E esse animalzinho que morria prefigurava já o Messias que viria. Ele já cria que alguém ia morrer por ele, um homem ia morrer por ele. Então, em obediência, ele fazia isso. Então, no sangue de Cristo, nós temos a remissão dos pecados, a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, de que ele apresentou em Cristo. Como é que ele revelou para nós? O Espírito Santo nos mostrou que foi em Cristo, e a única forma, a única chance, o único remédio que eu tenho contra o pecado, para restaurar a minha paz com Deus, é através da minha fé em Cristo. Em Cristo. Não tem outro caminho de volta para Deus, a não ser o caminho que é Cristo. Ele é o caminho, não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Só existe um caminho de volta para Deus. Jesus Cristo. Nós estamos aí no versículo 9, né? Agora no versículo 10. Essa parte é interessante, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Versículo 12. Qual é o versículo 12? Praticamente é bastante semelhante ao versículo 6. Versículo 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quando o Pai termina a sua obra, ou assim, por assim dizer, a participação na redenção, que é a eleição e predestinação, chega no versículo 6, Paulo diz que ele fez isso para o louvor da sua glória, para a glória de Deus. Cristo, quando termina a obra da redenção, ele executa a obra da redenção, diz no versículo 12, que ele fez isso para o louvor da sua glória, ou seja, para o louvor da glória do Filho também. Aí, versículo, vamos adiantar aqui, o Filho se encarnou, para consumar a salvação desses eleitos pela sua morte, e derramou essa graça sobre os eleitos. Jesus revestiu o pecador eleito com sua justiça, ou seja, isso é a justificação. A redenção sem justificação, ela não tem sentido. A redenção justamente significa isso. Eu sou justificado, feito justo, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Cristo me revestiu como aquele animal lá do Éden, que Deus matou e revestiu Adão e Eva, para justificá-los, para que eles pudessem ainda ter um relacionamento com Deus, apesar de um relacionamento limitado, por causa da queda. Mas Adão e Eva foram redimidos pela morte de um animal. Assim também, nós somos revestidos pela justiça de Cristo. Então, Deus olha para nós e vê o Filho. Quando ele olha para o Roque, por exemplo, o Roque de novo, quem manda você sentar aqui na frente? Aí, Deus, quando olha para o Roque, ele não vê o Roque.
ele vê o filho, e ele fala assim, esse homem eu amo por causa do meu filho. Cristo revestiu o Roque. E quando Deus olha para o Roque, né, com todo respeito, mas é como aquela ovelhinha que sente o cheiro do seu filhote. O pai sente o cheiro de Cristo na pessoa, né, na pessoa do Roque ali. Mas é o filho que está revestindo os eleitos de Deus, né? Então, isso é justificação. Fomos cobertos pela justiça de Cristo. Ok, aí tem a terceira pessoa, Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo selou e garantiu que isso acontecesse. Veja, versículos 13 e 14 diz assim, nele, ou seja, novamente, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, quem que deu a fé para a gente crer no evangelho? O Espírito Santo. Você tinha fé suficiente para crer no evangelho? Quem abriu seus olhos para olhar o evangelho e entender a beleza da salvação, e você se entregar para Jesus Cristo e dizer, eu quero. Eu me rendo a Jesus. Eu creio no meu Salvador. Eu creio, eu assumo o meu relacionamento com o meu Redentor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Quem abriu os nossos olhos? Quem abriu o nosso entendimento? Foi você mesmo? Não, você estava morto em seus delitos e pecados. Você não fez isso, você não fez nada. Como dizem os antigos, né? Se nós participamos com alguma coisa, foi com pecado. Né? Por isso que fica mais gloriosa ainda a salvação, né? Porque quando você acha que não tem pecado, você não precisa de um Salvador. Mas quando você se vê no fundo do poço, totalmente separado de Deus, e aí Cristo entra em ação, essa é a boa nova do Evangelho. Primeiro ela fala a má notícia, né? Você não tem jeito. Para Deus você está condenado. Mas aí entra em ação o Redentor. Porém, eu mandei meu filho para te salvar. Aí então a salvação fica gloriosa, né? Porque ela me tira, é um remédio que me salva de uma doença incurável, que eu não poderia me salvar. Fica glorioso, né? Por isso, então, é para a glória também do Filho. E, agora, o Espírito Santo, que está abrindo nossos olhos para enxergarmos o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Veja, selo do Espírito Santo, tem muita gente fazendo confusão aí. O selo, você foi selado com o Espírito Santo para fazer tal coisa. Não, você não foi selado para fazer nada, a não ser para crer. Para crer em Jesus Cristo. Deus pode te dar algum dom? Pode, mas se Ele quiser ou não. Mas não importa se Ele te der o dom ou não. Importa que você está na glória com Cristo. É melhor do que você receber ou não algum dom especial que você queira aí para curar, né? Para falar em línguas, né? Eu acho que se Deus der, muito bem. Se não der, também está bom demais, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você já tem todas as bênçãos, né? E a gente deveria... Mas o selo do Espírito Santo significa uma marca inconfundível que Deus coloca em nós. Nós temos essa marca, né? Nós somos marcados como um selo. Mas esse selo, versículo 14, diz que ele também, o Espírito Santo, além de selar a gente, que significa que é um selo que nunca mais ninguém tira. Ou seja, o Espírito está em nós e ele não sai mais de nós. Mas nós podemos entristecer o Espírito. Podemos, mas ele nunca vai abandonar a gente. Se você é um crente de verdade, e você entrar no caminho de pecado, o Espírito Santo não sai de você. Ele vai te incomodar até o ponto de você se arrepender e voltar para Deus. Quem produz o processo de arrependimento, quando um filho de Deus legítimo peca, quem produz o processo de arrependimento é o Espírito Santo. É Ele que traz de volta você para Deus. Então é impossível que um crente esteja totalmente tranquilo, né, e em paz, num caminho de pecado. Qual é a resposta se uma pessoa continua num caminho de pecado e não se arrepende? Das duas, uma. Ou ainda não chegou o tempo de arrependimento dele, ou ele não é crente. Porque se ele não tem o Espírito, ele não é crente. Pode ser que ele esteja resistindo. Como o caso de Davi, lá no Salmo 32, enquanto me calei, os meus pecados, os meus ossos se secaram. O Espírito Santo faz os nossos ossos se secarem e a nossa alegria se tornar em sequidão, em estio.
em tristeza. Para quê? Para que você volte correndo para Deus, como o filho pródigo, que volta para casa. Esse é o verdadeiro crente. Não é que o crente não peca, o crente peca, mas ele volta para casa, ele é arrependido quando ele peca. Esse é o selo do Espírito Santo. E que mais que o Espírito Santo faz? Ele é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Então o Espírito Santo selou e garantiu, a nossa chegada até a glória. Olha lá, Deus Espírito Santo aplicou o seu evangelho pelo evangelho essa salvação e garante o resgate total operando nos eleitos até o fim. Isso aqui, quando diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até o resgate final. Resgate aqui é o fim do processo, escatologicamente é lá no fim. Quando o Senhor voltar, o Espírito Santo vai entregar a noiva para o noivo, que é Cristo, perfeita, pura, porque Ele vai levar a gente. Então é um processo, quando você pensa assim, então parece que o Espírito Santo, ele está na forma passiva aqui, Ele só selou, ele garantiu, parece alguma coisa meio que mais burocrática, mais é papelada, que ele assinou, garantiu, tal. Não, ele está agindo em nós aqui, ele está carregando a gente até o último dia, e o Espírito Santo vai entregar a minha vida, a sua vida, para Jesus, quando Ele voltar, Ele vai conosco até o último suspiro da nossa vida. Por isso que Ele garante, por isso que está garantido, É garantido, Parece aquele japonês, antigamente tinha umas propagandas de japonês que falavam, Está garantido, Jesus garante, o Espírito Santo garante. Quem pode nos tirar das suas mãos? Quem? Quem pode tirar das mãos do Espírito Santo? Deus. Ninguém. Então Ele vai levar a gente até o fim, ok? Então, vamos lá, recapitulando. O Espírito Santo e o Pai estão trabalhando nesse processo para nos levar até a glória. Mas eles também estão trabalhando para a glória do Filho, para a glória de Cristo. Versículos 9 e 10 diz que Deus está convergindo nele, no Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Deus está convergindo na pessoa do Filho. Em especial, nós vemos aqui o grande plano de Deus, do Deus Trino, exaltar a Cristo, o Filho, como Redentor e Senhor absoluto sobre todo o universo, não só sobre o homem. Filipenses 2, 9 a 11, diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou quem? O Filho, Jesus, Jesus Cristo. Pelo que também Deus exaltou Jesus sobremaneira, de uma forma muito elevada, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, em quais esferas? Todas as esferas do universo, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua dos anjos e dos homens confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado nele. Quando o Filho é glorificado, o Espírito Santo é glorificado nele. Deus triuno é glorificado na pessoa do Filho. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro de todas as coisas do universo. Jesus Cristo é aquele para quem Deus criou todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor de tudo que existe e é aquele que está governando todas as coisas, através do seu Espírito agora. Então, Deus Pai não quis se exaltar, mas se alegrou em exaltar seu Filho, Jesus Cristo, para ser Senhor e Salvador de tudo. E Deus Espírito Santo também não quis se exaltar, mas como um grande holofote, ele chama a atenção para o Filho. É o holofote que ilumina como aquele palco, gigante, mas ele tem somente uma pessoa ali no centro, e o holofote, ou seja, aquela luz imensa, clareia a pessoa do Filho.
O Espírito Santo está mostrando o Filho, não é? Jesus, ok? Então aqui, queridos, nós contemplamos o Redentor, né? Nós estamos olhando para a pessoa que nós precisamos aprender a amar de todo o nosso coração, Jesus Cristo, aquele que nós precisamos aprender a servir com todo o nosso coração, independente das circunstâncias, né? A quem nós precisamos olhar, estarmos sempre agradecidos pela sua obra redentora na cruz. Contemplando o Redentor, muitos dizem que nós somos transformados de uma forma tão poderosa, né, que a gente vai impactar o mundo quando essa transformação acontecer. Mas essa transformação só vai acontecer, não, por exemplo, porque eu quero ser melhor, ser um bom marido para impactar a humanidade para a minha glória. Isso não vai acontecer, então. Se é para minha glória, não vai acontecer. Mas se eu for transformado por amor ao Filho, amar o Filho acima de todas as coisas, e então, por causa disso, eu aprender a ser um bom marido, eu vou impactar o mundo. Aí eu vou impactar o mundo. Porque não é a transformação, a transformação não é só externa, ela tem que vir de dentro. Ela tem que vir do coração, não é? E aqui eu fecho com essa imagem aí, tão bonita, né? Do Cordeiro Leão. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, mas também é o leão da tribo de Judá, o vitorioso, o Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu queria que você pudesse se levantar, se você puder, né? Claro, nem todos vão poder se levantar hoje, tá tudo bem? Mas vamos ler juntos esse trecho de Apocalipse tão glorioso, né? Tão lindo, que glorifica o Cordeiro. Vamos lá? Diz assim o texto. Vamos todos juntos? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e louvor. Apocalipse 5, 9, 10 e 11. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dilata o nosso coração para nós amarmos o Filho. Como o Senhor amou o Filho, como o Senhor enviou o Filho, como o Senhor planejou todo esse projeto maravilhoso que desde a eternidade funciona de forma perfeita e nunca falhou. Que nós também possamos entender que, como o Senhor colocou o seu Filho no centro de todas as coisas, que nós possamos colocá-lo também no centro de nossas vidas, que nós possamos colocá-lo no centro do nosso coração. Ensina-nos a amar o seu Filho, Jesus Cristo, acima de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, por mais privilegiada que sejam essas pessoas, essas coisas que nós temos, por mais justo que seja, por mais honesto que seja, mas ainda assim, que Jesus Cristo seja o nosso maior amor. É o que eu te peço, por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Vamos sentar, irmãos.